Então a gente sabe que é importante, né, que os companheiros, que esses gênios, a família que tem em mãos um gênio, que encaminhe esse gênio para alguma religião, para que eles tenham um conhecimento, para que eles possam realmente trabalhar a inteligência para o bem. A gente estava falando do Mengele, né? Então, o Mengele também, é indiscutível que ele é uma pessoa com alta habilidade, alto conhecimento, mas ele não soube aproveitar as suas aquisições, né, e utilizou sua inteligência para o mal. E a gente sabe também, a gente viu um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, que esses cientistas nazistas, eles foram aproveitados por algumas grandes potências depois da guerra, não foram julgados em Nuremberg, eles conseguiram fugir e se colocarem em países do primeiro mundo, né, a Rússia e Estados Unidos principalmente, e compuseram equipes de cientistas que trouxeram grandes conhecimentos para a humanidade. Então tem um cientista nazista que ele foi um dos idealizadores do sistema aeroespacial dos Estados Unidos, aquelas viagens à Lua, aquele sistema de foguetes, né? Ele que desenvolveu. Eu não sei, eu me esqueci o nome dele, mas alguns cientistas nazistas foram utilizados pelas grandes potências para desenvolver técnicas de guerra, técnicas de tecnologia. Uma inteligência brilhante, mas o que falta? Falta religiosidade. Então, a família que percebe que tem diante de si uma criança com altas competências, com altas habilidades, você tem que colocar aquele ser para ligar ele a algum segmento religioso, porque senão a vaidade vai aflorar muito, né? E aquele indivíduo vai usar a sua inteligência para o mal. A gente vê quantos artistas que por causa da vaidade, do orgulho, né, numa postura de achar que está acima do bem e do mal, que se perdem. Então a gente fica aí a recomendação, a importância da família estar atenta àquela criança, dar a ela o suporte para que ela desenvolva as suas potencialidades, mas que tenha essa questão da religiosidade presente, para o indivíduo perceber que mesmo ele sendo um ser altamente inteligente, ele não tem o direito de humilhar ninguém, não tem o direito de se sentir superior a ninguém, e precisa as pessoas entenderem esse processo. Então, continuando aqui com o texto, a história dos últimos anos assinala grande número dessas crianças prodígio. O jovem Van der Kerkhove de Bruges morreu aos 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1873, deixando 300 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais, diz Adolphe Siré, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica, poderiam ser assinados por Dias, Salvatore Rosa, Corot, Van Gogh, etc. Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos 3 anos, e aos 7 possuía conhecimentos mais extensos do que a maior parte dos candidatos ao magistério. Estou vendo ainda, dizia um de seus parentes. Responderam a uma pergunta difícil de matemática. Afastasse depois, correndo os pulinhos e puxando o carrinho com que andava a brincar. Aos 13 anos conhecia 12 línguas. Aos 18 pasmava toda a gente da vizinhança, a tal ponto que um astrônomo irlandês dizia dele: eu não ligo que ele será, mas que já é o primeiro matemático do seu tempo. Bem, então, qual a lição que a gente pode tirar daqui? É que ninguém é ignorante. Nenhum de nós, a gente pode dizer que, eu sou burro, eu sou ignorante. Não, nenhum de nós somos ignorantes. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que ao longo das existências,
nós vamos desenvolvendo potencialidades que nos farão com que um dia nós afloremos a nossa inteligência emocional ou a nossa inteligência intelectual. A gente vai fazer um link aqui com um educador chamado Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele era um educador que trabalhava lá na região Nordeste, e a gente sabe que foi isso na década de 50, e naquela época o analfabetismo era enorme, né? Havia um grande número de analfabetos, e principalmente adultos analfabetos. Então, o Paulo Freire desenvolveu um processo de alfabetização para adultos. Ele criou uma linha pedagógica chamada EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que vai contemplar aquele adulto ou aquele jovem que saiu da escola, né? Então, adulto e jovem saiu da escola eram contemplados por Paulo Freire, que é esse método que ele criou, em que a pessoa rapidamente conseguia ser alfabetizada. Na primeira aula, isso eu estou falando baseado na biografia do nosso irmão, né? Então, na primeira aula, ele perguntava para o aluno: seu fulano, seu Pedro, qual é a sua profissão? Eu sou pescador. Aí ele falava assim: então como é que o senhor faz para pescar? Aí o Pedro, que era pescador, tinha várias técnicas de pescaria. Ele sabia diferenciar todos os peixes e etc. Aí chegava para a Dona Maria e falava assim: Dona Maria, qual é a sua profissão? Eu sou cozinheira. Então como é que a senhora faz uma feijoada ou munguzá, enfim? Aí a pessoa explicava. Aí depois que ele fazia esse apanhado com alguns alunos, ele falava assim: então vocês estão vendo aqui que não tem ninguém ignorante aqui, porque eu não sei pescar, eu não sei cozinhar, eu não sei lavar roupa, e aí enumerando uma série de coisas que ele não sabia. Então vocês não são ignorantes, vocês têm competências diversas. Na pesca, o Pedro é excelente, ele não sabe ler nem escrever, mas ele é um ótimo pescador. A Dona Maria não sabe ler nem escrever, mas é uma ótima cozinheira. Então não se sintam como pessoas burras, como pessoas que não têm conhecimento, que todos nós aqui temos alguma competência. Então, para nós aqui, para a gente tirar uma lição aqui dessa pesquisa de Leon Denis, fica essa lição do Paulo Freire, né? Todos nós um dia seremos espíritos puros, todos nós um dia seremos pessoas geniais, mas quando é que a gente tem que começar a fazer isso? Agora. Não é que você vai querer ser gênio para ser melhor, nem para fazer sucesso, nem para ter dinheiro, ficar rico, nada disso. A genialidade, ela é dada, ela é uma conquista para ser compartilhada e para ajudar aqueles que não sabem a evoluir também. Então a gente vê que quando o indivíduo ele tem a religiosidade, ou ele tem a humildade, às vezes não tem religiosidade, mas a pessoa tem humildade. Para a gente ver, por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, que eu saiba, ele não tinha religião nenhuma, mas era uma pessoa humilde, né? No meu entendimento, pelo que as entrevistas dele, pelo que ele escrevia, a gente via que ele não se considerava melhor do que ninguém. Ele utilizava o seu texto, utilizava a sua poesia para ajudar pessoas. Tanto é que ele tem uma poesia que foi musicada pelo Milton Nascimento, que ele fala assim: eu preparo uma canção que despertará as crianças e adormecerá os homens. Então, e isso é uma dos textos, né, que ele escreveu, né? Quando ele fez 80 anos, ele falou: o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Então, quer dizer, o conhecimento dele era para compartilhar com o próximo e ajudar com as suas consolações, com os seus entendimentos as pessoas, né? Então nós temos que ter essa compreensão de que nós estamos nos preparando para sermos auxiliares de Jesus, para sermos cartas vivas de Jesus. No futuro, mesmo que a gente não tenha uma moralidade ainda
ampliada, mas a gente conseguir ter humildade e usar o nosso intelecto para ajudar aqueles que necessitam, já é o primeiro passo. É isso que a gente tem que começar a fazer. Nós temos que começar a utilizar o nosso conhecimento para ajudar o próximo. E temos que ter também uma coisa chamada resiliência. Resiliência é a capacidade de nos adaptarmos às diversas situações da vida. Porque tem muita gente que às vezes tem sonhos e que desiste desses sonhos porque não tem resiliência, né? A gente está falando aí as crianças lá do The Voice, né? Que a gente sabe que muitas ali não vão conseguir ficar famosas, vai cantar, vai ser músico, mas não vai conseguir ganhar dinheiro, ficar rico, né? Isso aí vai depender de cada um. Aí quando a pessoa às vezes não consegue, porque tem algum obstáculo, ela diz, vou desistir. Não adianta, é igual o que eu estou falando, essa questão de nós espíritas não nos considerarmos ignorantes. Nós não somos ignorantes, nós somos pessoas que estamos aprendendo. Então a gente não tem que ficar achando, eu sou burro, eu leio o texto e não consigo entender. É por isso que a gente faz os estudos, é por isso que a Casa Espírita é um local de busca do conhecimento em que aquele que sabe um pouco mais, ele vai se colocar em condições de ajudar aquele que não sabe. Então a resiliência é importante para nós compreendermos, né, essa situação. A gente tem que ter resiliência, nós temos que ter uma condição de estar preparados para nos adequarmos às nossas existências, porque não é porque você não conseguiu uma coisa hoje que você vai desistir, porque na outra existência com certeza você vai conseguir. Então nessa questão da sabedoria, da genialidade, entra aquela chamada inteligência emocional, de você saber, né, amar, de você saber ajudar as pessoas com a sua palavra, com o seu conhecimento, né, com a sua moralidade. Então isso é inteligência emocional. É uma coisa que às vezes muita gente não tem, muita gente não leva em conta. Falar fulano é burro porque ele não sabe ler, não sabe escrever, mas ele tem inteligência emocional. Ou seja, a inteligência emocional é igual a sabedoria da vida. Então isso a gente tem que adquirir, né, ao longo da existência, principalmente quando nós somos estudiosos do Evangelho. Então vamos continuar aqui porque o tempo está acabando, mas a gente vai ler mais um trecho aqui. Neste momento a Itália se honra de possuir um linguista fenomenal, o Sr. Trombetta, que excede muito aos seus antigos compatriotas, o célebre Pico de Mirandola e o prodigioso Mesofante, o cardeal que discursava 70 línguas. Trombetta nasceu de uma família de bolonheses pobres e completamente ignorantes. Aprendeu sozinho na escola primária francês e alemão, e no fim de 2 meses lia Voltaire e Goethe. O árabe aprendeu com a simples leitura da vida de Abi el-Kader, escrita na mesma língua. Um persa de passagem por Bolonha ensinou-lhe a sua língua em algumas semanas. Aos 12 anos aprendeu por si só e simultaneamente latim, grego e hebraico. Depois estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus amigos asseveram que ele conhece hoje cerca de 300 dialetos orientais. O rei da Itália nomeou professor de filologia na Universidade de Bolonha. Então, meus irmãos, a gente vai concluir aqui o nosso comentário falando do nosso amigo, nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec é um exemplo vivo disso. Então, Allan Kardec, ele foi um druida numa existência, aí ele conseguiu conhecimentos ligados à reencarnação, a situações que depois a doutrina espírita iria colocar em prática. Depois ele foi John Hus, que era o companheiro que ele trouxe uma doutrina pré-protestante, quer dizer, ele começou a questionar, ele era um padre, ele morou na Suíça e era um padre, e ele questionava as indulgências, que é aquela situação em que a Igreja Católica na época ela cobrava das pessoas um dízimo
para você poder entrar no céu. Então aquele que era nobre fazia durante a vida dele um monte de coisa errada, matava, roubava, estuprava e tal. Aí quando chegava, que ficava doente e não queria ir para o inferno, chamava o confessor, falava assim: ah, padre, eu fiz isso, ia confessando tudo que tinha feito de errado. Aí o padre estabeleceu, o confessor estabeleceu uma quantia que ia ficar para a igreja. Aí falava assim: olha, então vamos botar na moeda atual, você me dá $1 milhão e você está liberado. Aí a pessoa com dinheiro vai lá, paga, e aí a pessoa achava que estava livre, porque pagou a indulgência. Isso é uma distorção doutrinária. Jesus nunca se propôs a esse tipo de atitude. Então aí as pessoas faziam isso, os padres, o clero fazia isso, e aí o John Hus começou a questionar essa situação. E ele foi queimado vivo, porque na época dele, né, ele foi queimado vivo porque ele estava com problema, né? Ele estava com problema com a Inquisição. Ele foi queimado vivo, né? Enfim, aí começou a ter aquelas situações em que ele foi discriminado, foi julgado indevidamente, foi queimado vivo, e aí ele tinha uma condição, tinha uma bagagem, tinha um conhecimento para futuramente ele vir como Hippolyte Léon Denis Rivail, quer dizer, ele vir como Allan Kardec, que tinha já na sua bagagem psíquica conhecimentos que o levaram a fazer esse apanhado, né? A fazer essa codificação da doutrina. Ele já tinha estudado antes toda essa situação e o levou para isso. Então, nós um dia chegaremos também. É isso que é importante de compreender. Um dia todos nós seremos pessoas que nos colocaremos com as cartas vivas de Jesus. Mas, mesmo que tenhamos muito conhecimento, nós não podemos partir para aquela questão da vaidade, né? De achar, eu sou um gênio, eu sou melhor do que fulano, eu sou mais culto, nada disso. Nós teremos que manter sempre a humildade e a caridade para que nós utilizemos bem a inteligência, para que nós consigamos utilizar bem aquilo que nós sabemos. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha que falar com vocês. A gente vai deixar essa palestra aqui no canal, vai ser a palestra que nós estamos fazendo no Simped, e a gente se estendeu, né, até tivemos que dividir em 2 partes, e eu espero que colabore de alguma forma com vocês. Que Jesus nos abençoe.